Você já ouviu falar do extinto farol de Elaine Moor? Este farol fica no topo da escarpada ilha de Elaine Moor, no noroeste da Escócia. Sua brancura e sobriedade desmentem seu lado negro e aterrador, pois tem a reputação de congelar o sangue. De fato, esta estrutura é erguida para evitar que os navios encalhem nas perigosas rochas das Hébridas exteriores esconde o maior mistério do Atlântico: o inexplicável desaparecimento de seus 3 guardiães em 1900, logo após sua instalação. A propósito, você quer conhecer esses tipos de histórias e desaparecimentos misteriosos que são muito mais assustadores do que os do Triângulo das Bermudas? Então fique conosco até o final. Los Roques, o novo Triângulo das Bermudas. Você conhece as ilhas de Los Roques, estas 350 ilhotas localizadas a cerca de 130 quilômetros da costa da Venezuela, têm apenas cerca de 1.500 habitantes. Aqueles que já ouviram falar dessas ilhas sabem que elas são consideradas o novo Triângulo das Bermudas. E com razão, o mistério que os envolve é espantoso. Este arquipélago começou recentemente a fazer as notícias por causa do desaparecimento de aviões em seu espaço aéreo, que estão se tornando cada vez mais frequentes. A última vítima é um avião com 6 passageiros, entre eles Vittorio Missoni, o filho do designer Ottavio Missoni. O avião estranhamente desapareceu do radar em 4 de janeiro de 2013, quando deixava as ilhas de Los Roques para Caracas, e não é o primeiro desaparecimento nesta área. Durante a última década, uma série alarmante de acidentes aéreos e desaparecimentos misteriosos tem ocorrido entre o arquipélago caribenho e Caracas, e houve pelo menos 15 incidentes desde os anos 90, nas quais pequenas aeronaves caíram ou desapareceram de repente. Em 2018, um pequeno avião atravessando a área caiu repentinamente em mar aberto, matando 14 pessoas, e apenas um corpo foi encontrado. Os escombros parecem ter sido engolidos pela terra. O Triângulo das Bermudas, o maior mistério da história. Embora não seja necessário recontar todos os acontecimentos trágicos que ocorreram no Triângulo das Bermudas, nem falar das inúmeras teorias que surgiram a partir desta área misteriosa do globo, vamos fazer isso de qualquer forma. Por muitos anos, o lendário Triângulo das Bermudas, no Oceano Atlântico, cativou a imaginação humana com desaparecimentos inexplicáveis de navios, aviões e funcionários. Enquanto alguns especulam que forças desconhecidas e misteriosas, tais como extraterrestres, estão por trás desses desaparecimentos, outros acreditam que é a influência do continente perdido da Atlântida ou vórtices que sugam objetos para outras dimensões. Algumas explicações mais racionais pensam que é a flatulência oceânica, como o jato de gás metano dos sedimentos oceânicos, que geraria distúrbios nas linhas de fluxo geomagnéticas. Outros pensam que o Triângulo das Bermudas não é mais mortal do que outros lugares perigosos do globo e que não há mais naufrágios do que em outros lugares. E o que você acha? O Caminho da Morte. Você sabe por que a estrada Yungas recebeu um apelido tão sangrento? A resposta é simples. Esta estrada na Bolívia, que liga a cidade de La Paz com Coroico, no coração dos Andes, e culmina a uma altitude de mais de 4.000 metros, forjou uma reputação arrepiante ao longo dos anos pelo fato de ter apenas 3 metros de largura e de estar cercada, por quase 64 quilômetros, por imensos penhascos que podem chegar a 600 metros de altura. E isso não é tudo. No seu caminho você vai atravessar fabulosos panoramas sobre quase 3 quilômetros de queda vertical e também paisagens desérticas, vales íngremes, e você passará até mesmo sob cachoeiras extremamente perigosas. Portanto, sim, podemos dizer que esta estrada leva seu nome bem. Esta é uma das casas mais estranhas do mundo. Aqui está o porquê. Considerada uma casa troglodita, esta está presa em uma montanha na Itália, nas Dolomitas, tornando-a a casa mais isolada do mundo, pois é muito difícil de ser acessada. Foi construída nas encostas do Monte Cristallo. Feita de tijolo, a casa tem uma fachada com 4 janelas e até mesmo um telhado de madeira. Mas o mistério que o envolve é impressionante. Como foi mobiliado? Porque, apesar de ser desabitada há muitos anos, está bem mobiliada. Então, como eles conseguiram levar os móveis até lá? Já que a única forma de chegar lá é por um caminho muito íngreme. Vamos deixar você pensar nisso. A ilha que faz você tremer de terror. Se o Japão é muito popular por sua cultura, suas paisagens, seus monumentos, há um lugar que muitos poucos turistas conhecem, e tenho certeza que você também não conhece. É o Miyakejima, uma ilha no arquipélago das Ilhas Izu, ao sul de Tóquio, que abriga cerca de 2.884 habitantes. E não, seus habitantes não têm uma vida pacífica. Vivem sob ameaça permanente. A ilha é conhecida por suas condições inabitáveis e potencialmente mortais. E por uma boa razão. Miyakejima está localizada em uma cadeia ativa de vulcões que entrou em erupção 6 vezes no século passado, o que é enorme. Somente no ano 2000,
O Monte Oyama entrou em erupção como resultado de 17.500 terremotos, e por pouco menos de uma década, nenhum voo foi permitido na área devido aos altos níveis de gases tóxicos, especialmente enxofre, que emanavam do solo. 5 anos após a erupção, os residentes de Miyake-jima puderam voltar à ilha, desde que usassem máscaras de gás o tempo todo para se protegerem da toxicidade. Deve ser emocionante viver lá. A parte escondida da ilha Macquarie. Está vendo essa beleza? Esta ilha de 34 km de comprimento e 5 km de largura, localizada no Oceano Sul, 1.500 km ao sudeste da Tasmânia, tem sido o papo da cidade por seu lado paradisíaco e vida selvagem. No entanto, poucos sabem do lado amaldiçoado da ilha. Na verdade, a ilha tem vários icebergs do tamanho titânico, que são muito perigosos para os navios, já que a maioria deles estão escondidos debaixo d'água, pondo em perigo os cascos dos navios e a vida dos marinheiros. A maldita aldeia de Roccasparrieva, localizada nos Alpes Marítimos, na França. Esta vila conta a história da rainha Joana de Nápoles, casada aos 9 anos de idade com Andrew da Hungria. Aos 17, ela herdou o reino de Nápoles e o condado de Provença. A luta de poder entre as famílias levou ao assassinato de André da Hungria em 1345 e os rumores se espalharam de que Juan o ordenou. 2 anos depois, o irmão do falecido, querendo vingar seu irmão, invadiu a região com seu exército e Juan refugiou-se na Provença, no castelo isolado de Roccasparrieva. Mas numa noite de Natal, enquanto Juan assistia à missa na aldeia vizinha de Coaraze, ela voltou para encontrar seus 2 filhos mortos, assassinados da maneira mais horripilante. Louca pela dor, a rainha mandou queimar o castelo e, por vingança, pronunciou uma maldição que desde então se manifestou em uma série de acontecimentos estranhos e inexplicáveis. Por exemplo, uma praga de gafanhotos, uma sucessão de epidemias de peste e terremotos poderosos que racham e destroem casas. Houtman Abrolhos, o arquipélago do massacre. Há muitos arquipélagos paradisíacos no mundo, mas você sabia que havia um arquipélago conhecido pelos massacres que gera por ser o cenário de um naufrágio sangrento? Enquanto as ilhas de Abrolhos atraem muitos entusiastas do mergulho, graças às suas águas turquesa e rasas salpicadas de Recife, elas também são conhecidas por serem um cemitério de vários naufrágios. De fato, mais de 50 navios naufragaram no caos dos recifes que circundavam o arquipélago de Houtman durante os últimos 400 anos. Ao todo, cerca de 20 destroços foram encontrados lá, incluindo o Batavia, que agora é tão famoso que não há necessidade de introduzi-lo. Era o navio emblemático da frota da Companhia Holandesa das Índias Orientais, um suntuoso navio de 3 mastros dos estaleiros de Amsterdã, um veleiro pesado de 56 metros de comprimento, com capacidade de carga de 600 toneladas, armado com 30 armas, que afundou apenas 1 ano após seu lançamento em 1629 em um dos inúmeros recifes de corais que faziam fronteira com os Abrolhos. O afundamento foi tão trágico que ainda hoje é referido como Titanic, especialmente porque foi a primeira viagem. Bangar, ou a Cidade Fantasma. Bangar é uma cidade fantasma abandonada há 400 anos e tem a reputação de ser a cidade mais assombrada da Índia. Ela fica precisamente entre as cidades de Delhi e Jaipur, no estado de Rajasthan. Ainda hoje, é formalmente aconselhável não entrar nela após o pôr do sol, sob pena de nunca mais ver o dia. Esta cidade foi erguida por Maharaja Bhagwant Das em 1573, após pedir permissão a um guru local. E começou bem. O guru concordou com uma única condição de que sua própria casa, que era próxima à cidade, nunca deveria ser sombreada por edifícios. Se alguma vez fosse apagada, a cidade e seus habitantes estariam condenados pela maldição. A cidade logo cresceu e cresceu até atingir 10 mil ou mais habitantes, e ganhou uma reputação de riqueza e decadência. Tudo estava bem até então, exceto que os famosos mandamentos de Balunat foram esquecidos pelo filho do Marajá, e ele teve seu palácio estendido e, consequentemente, pisoteado na residência do guru, que havia passado para a sombra. Como você pode ter adivinhado, a ira do guru estava ligada a uma catástrofe que dizimou a cidade e seus habitantes. Desde então, a cidade tem sido conhecida por ser o lar do maior número de fantasmas, mas isso não diminui a beleza deste ponto turístico popular por seus edifícios e templos. Aqui estão algumas fotos. Fala pra gente, você iria lá? O Lago Azarado do Canadá. Quando vemos todos os acontecimentos misteriosos que acontecem, nos perguntamos quem tem má sorte, o próprio lago ou as pessoas que se aventuraram lá. Localizado perto de Provencher, Canadá, este lago tem a reputação de atrair todos os problemas do mundo. Se você se aventurar nesta área, corre um risco maior de sequestros, assalto à mão armada e desastres naturais mortais. O Triângulo de Nevada. Você sabia que há outro triângulo na Terra que é ainda mais perigoso do que as Bermudas? É chamado de Triângulo de Nevada. Esta Serra Nevada está localizada no extremo norte do deserto de Mojave, na Califórnia,
e esta área é conhecida por abrigar alguns dos picos mais altos do hemisfério ocidental. Whitney, Yosemite e Mammoth Lakes formam um triângulo muito perigoso devido a vários eventos trágicos, tais como o desaparecimento do aviador Steve Fossett em 2007. Aconteceu na cidade de Smith Valley, quando ele decidiu fazer um cruzeiro em seu avião. Ele partiu e nunca voltou, e não foi a primeira nave que sumiu lá. A dele foi a 46ª. Seus objetos pessoais não foram encontrados até um ano depois. Desde então, teorias de todos os tipos têm voado por aí e as pessoas estão imaginando os piores cenários, até mesmo as mais improváveis e surreais. O meteorologista Tony Fuentes acredita que os ventos no topo da montanha e a falta de espaço aéreo de baixa altitude estão ligados a esse acidente, enquanto outros especialistas acreditam que a perda de altitude é devido ao fenômeno da onda de montanha, ondas de gravidade interna que aumentam à medida que se sobe no ar. O que você achou desses lugares misteriosos do mundo? Fala pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.